Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Obrigado por estarem aqui hoje. Temos uma nova história para compartilhar com vocês. Então vamos começar. Meu nome é Steven e eu vou contar uma história que eu não acreditaria se não tivesse acontecido comigo. A vida tem um jeito engraçado de virar tudo de cabeça para baixo quando você menos espera. Num momento, eu estava no altar esperando pela mulher que amava, achando que meu futuro estava definido. No momento seguinte, eu estava olhando para o meu celular, lendo uma mensagem que destruiu tudo que eu achava que sabia sobre amor, compromisso e a pessoa com quem eu deveria passar o resto da vida. Por quase 2 anos, eu estava em um relacionamento que achava ser perfeito. Minha noiva, Michelle, e eu construímos uma vida juntos. Tínhamos sonhos, planos e uma data marcada no calendário, que deveria ser o começo do nosso para sempre. Eu tinha certeza dela, de nós. Não tinha dúvidas. Desde o momento em que a pedi em casamento e ela disse sim com lágrimas nos olhos, achei que minha vida estava resolvida. Não precisava mais procurar. Eu tinha encontrado minha pessoa. Eu contava os dias até finalmente poder chamá-la de esposa. Conforme o dia do casamento se aproximava, a ansiedade começava a crescer. Minha família estava radiante. Parentes começaram a chegar de outras cidades, alguns que eu não via há anos, mas que vieram para o grande dia. Meus melhores amigos estavam animados, e um deles até brincou que nunca imaginou que eu seria o primeiro a me casar. No dia do casamento, acordei nervoso, mas empolgado. Tudo estava pronto, o local decorado, os convidados chegando, e eu vestindo o terno que escolhi com tanto cuidado. Meu padrinho me deu um tapinha nas costas e disse: "Relaxa, cara, esse é o seu grande dia, aproveita." E eu acreditei nele. A cerimônia estava marcada para começar às 14 horas. Às 13h58, eu estava no altar. Os convidados estavam acomodados, conversando baixinho, esperando pelo momento em que Michelle entraria. O celebrante me deu um olhar tranquilizador. Eu sorri de volta. Pronto. Mas então, nada aconteceu. 5 minutos se passaram, depois 10. Mantive o sorriso, mas sentia o clima mudar. Os convidados começaram a olhar ao redor, cochichando entre si. Meus pais trocaram olhares preocupados. Os pais de Michelle pareciam tão confusos quanto eu, olhando para trás como se esperassem que ela surgisse a qualquer momento. Aos 15 minutos, meu padrinho se inclinou e sussurrou: "Talvez ela só esteja atrasada, arrumando vestido ou algo assim." Assenti, fingindo acreditar nisso. Meia hora se passou e o clima no salão mudou completamente. Minha mãe me olhava com uma expressão de compaixão silenciosa, como se já soubesse algo que eu ainda não queria aceitar. Então, meu celular vibrou no bolso. Peguei-o rapidamente. Quando desbloqueei a tela e li a mensagem, meu estômago despencou. "Eu não posso fazer isso, Steven. Me desculpe." Só isso. Senti como se tivessem tirado o ar dos meus pulmões. Tentei ligar para ela imediatamente. Chamou uma vez e foi direto para a caixa postal. Tentei de novo. Mesma coisa. Na terceira tentativa, minhas mãos estavam suadas, minha respiração instável. Virei-me para os pais de Michelle, esperando e rezando para que tivessem alguma resposta. Mas os olhares confusos deles me disseram tudo. Eles não sabiam. Os olhos da mãe dela corriam pelo salão. O pai pegou o celular e saiu apressado, provavelmente tentando ligar para ela, assim como eu. Mas, a essa altura, os convidados já sabiam que algo estava errado. Alguns se levantaram e saíram discretamente, fingindo que tinham outro compromisso. Meus padrinhos estavam ao meu lado, imóveis, sem saber o que dizer. E, sinceramente, eu também não sabia. Nunca tinha me sentido tão humilhado. Um momento antes, eu era o cara prestes a se casar. No instante seguinte, eu era apenas um tolo parado sozinho no altar. O que eu deveria fazer? Anunciar para todos que o casamento tinha sido cancelado? Respirei fundo. "Ela não vem", eu disse, minha voz soando estranha para mim mesmo. Foi a primeira vez que eu disse isso em voz alta. Michelle tinha ido embora. As pessoas começaram a sair em grupos. Alguns me deram tapinhas no ombro enquanto passavam, murmurando coisas como "sinto muito, cara", ou "se precisar de algo, me avise." Outros nem conseguiam olhar nos meus olhos. No meio de tudo isso, apenas uma pessoa ficou ao meu lado, Beth, a irmã mais nova de Michelle. Ela foi a única que correu até mim, enquanto todos os outros se afastavam. Olhou para mim com preocupação genuína e sussurrou: "Steven, eu sinto muito." Por alguma razão, ouvir isso dela teve um impacto diferente. Não respondi.
Não conseguia. Apenas fiquei ali parado, olhando para a porta de saída, esperando, contra toda a lógica, que Michelle entrasse de volta e dissesse que tudo não passava de uma piada estúpida, que tudo voltaria ao normal. Aquela noite, sentei sozinho no meu apartamento, encarando o copo de vodka pela metade na mesa, como se as respostas estivessem no fundo dele. Tudo o que aconteceu mais cedo parecia um pesadelo, mas não importava quantas vezes eu repetisse a cena na minha cabeça, a realidade era a mesma. Eu continuava me perguntando o que deu errado. Passamos quase 2 anos juntos. Tínhamos falado sobre nosso futuro, feito planos e sonhado com a vida que iríamos construir. Então, como alguém que dizia me amar poderia fazer isso? E por que ela não teve a decência de me dizer na minha cara? Meus amigos, minha família, até estranhos, todos viram eu ficar ali parado como um idiota, esperando por uma noiva que nunca ia aparecer. Se ela tinha dúvidas, por que não falou comigo? Se não queria se casar comigo, por que deixou as coisas chegarem tão longe? Passei meses preparando esse casamento, garantindo que tudo fosse perfeito para ela e, no final, fui eu quem ficou juntando os pedaços enquanto ela simplesmente desaparecia. Nos dias que se seguiram, amigos tentaram me ajudar da única forma que sabiam. Disseram para eu seguir em frente, que eu tinha desviado de uma bala. Alguns até tentaram me apresentar para outras mulheres, mas eu não estava interessado. Sair com alguém parecia impossível. Eu mal conseguia passar um dia inteiro sem minha mente voltar para Michelle, me perguntando onde ela estava e por que fez o que fez. A única pessoa que não me tratou como um caso perdido foi Betty, a irmã mais nova de Michelle. No começo, achei que ela só estava sendo educada, checando como eu estava porque era o certo a se fazer. Mas ela continuou aparecendo. Mandava mensagens, se certificava de que eu estava me alimentando e até me forçava a sair de casa quando tudo que eu queria era me isolar do mundo. Você não precisa passar por isso sozinho, ela me disse uma vez. Lembro de ter assentido, mas, na minha cabeça, pensei, o que ela sabe? Ela não foi deixada no altar. Mas Betty continuou presente. Nunca me pressionou, nunca tentou me dar conselhos baratos ou me forçar a superar aquilo. Ela só estava lá. Aos poucos, percebi que sua presença era a única coisa me impedindo de afundar nos meus próprios pensamentos. Depois que Michelle me deixou no altar, passei semanas tentando entender o que deu errado. Revi cada conversa, cada momento, procurando sinais que talvez tivesse ignorado. Achei que tinha feito algo para afastá-la, que havia alguma falha em mim que a fez mudar de ideia. Mas, por mais que analisasse, eu simplesmente não conseguia entender. Ela nunca deu a entender que estava infeliz, nunca sugeriu que tinha dúvidas. Então, uma noite, Betty veio até minha casa, como já tinha feito algumas vezes. Trouxe comida, nos sentamos no sofá, e ela começou a falar sobre coisas aleatórias, tentando me distrair dos meus próprios pensamentos. Do nada, ela ficou em silêncio. Colocou o copo na mesa e respirou fundo. Eu senti que algo estava por vir, mas não estava preparado para o que eu via a seguir. Steven, preciso te contar uma coisa. É sobre a Michelle. Meu corpo ficou tenso na hora. O tom dela era sério, mas hesitante, como se estivesse debatendo consigo mesma se devia ou não dizer aquilo. Ela não te deixou porque estava com medo do casamento. Ela não te deixou porque teve um ataque de pânico. Ela te deixou porque nunca terminou de verdade com o ex. Senti meu corpo inteiro enrijecer. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Betty continuou. Ela ainda falava com ele o tempo todo. Te disse que eles tinham terminado, que ele era tóxico, que não queria mais nada com ele. Mas isso não era verdade. Ele ainda fazia parte da vida dela e, no dia do seu casamento, ela fugiu com ele. Passei tanto tempo me culpando, mas a verdade era que Michelle vinha mentindo para mim sabe-se lá há quanto tempo. E nem teve a decência de ser honesta sobre isso. Fechei os olhos e respirei fundo, lentamente. Pelo menos agora eu sabia. Abri os olhos, olhei para Betty e assenti. Obrigado por me contar. Ela me deu um sorriso triste. Achei que você merecia saber. E ela estava certa. Eu merecia. Se alguém tivesse me dito alguns meses antes que eu passaria tanto tempo com Betty, eu provavelmente teria rido. Não porque não gostasse dela, Betty sempre foi legal, mas porque, na minha cabeça, ela era apenas a irmã mais nova de Michelle. A quieta e responsável, em contraste com Michelle, que iluminava qualquer ambiente com sua presença às vezes, pelos motivos errados. Betty era diferente, mais reservada, mais ponderada. Mas, depois que Michelle me deixou no altar, Betty foi a única pessoa que realmente ficou.
Com o tempo, nossas conversas viraram encontros casuais. Não eram encontros românticos, mas encontrávamos conforto na companhia um do outro. Às vezes, tomávamos um café e falávamos sobre coisas aleatórias. Não havia pressão, nem expectativas. E, estranhamente, pela primeira vez em meses, eu sentia que podia simplesmente existir sem o peso de tudo aquilo me esmagando. Até que, uma noite, meses depois do desaparecimento de Michelle, tudo mudou. Betty e eu estávamos no meu sofá, assistindo a um filme antigo sem prestar muita atenção, quando, de repente, ela se virou para mim e disse: "Preciso te contar uma coisa." Olhei para ela, tentando entender o que viria a seguir. Então, com um olhar firme, ela disse: "Eu sempre tive sentimentos por você. Mesmo quando você estava com a Michelle. Sempre achei que você era bom demais para ela." Não sei o que eu esperava, mas com certeza não era isso. Eu apenas fiquei ali, tentando processar o que ela tinha acabado de dizer. Betty acabou de dizer que tinha sentimentos por mim. Isso não fazia sentido. Não porque ela não fosse uma pessoa incrível, mas porque eu nunca tinha visto dessa forma. Abri a boca para responder, mas fechei novamente, sem saber o que dizer. 1000 perguntas passaram pela minha cabeça. Isso não seria errado? As pessoas achariam estranho? E se Michelle voltasse? Mas antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Betty balançou a cabeça e disse: "Não me importo com o que os outros pensam. Eu só sei o que sinto, e acho que você também deveria saber." Aquela noite, fiquei deitado na cama encarando o teto, perdido em pensamentos. Não consegui dormir. Tudo que Betty tinha dito continuava ecoando na minha mente. Ela tinha sentimentos por mim. Sempre teve. Como eu pude ser tão cego? Pensei no último ano, em todos os momentos que passei com Michelle, sem nunca perceber que Betty sempre esteve ali, à margem, no fundo da cena. Tentei afastar esses pensamentos, mas eles não iam embora. Eu não ia me jogar em nada sem pensar. Precisava ter certeza do que sentia, certeza de que não estava apenas tentando preencher o vazio que Michelle deixou para trás. Então, fizemos tudo com calma, deixando o tempo agir. Com o passar dos meses, comecei a perceber algo. Não era só o fato de Betty estar ali por mim. Ela me fazia sentir diferente. Estar com ela era fácil. E talvez fosse isso que o amor deveria ser o tempo todo. Mantivemos nosso relacionamento em segredo. Não porque tivéssemos vergonha, mas porque não queríamos a interferência dos outros, apenas duas pessoas tentando descobrir se o que tínhamos era real. E, com o tempo, percebi que era. Ajoelhar-me, segurar um anel e pedir Betty em casamento não era algo que eu imaginava fazer. Mas depois de tudo que passamos juntos, depois de meses de compreensão silenciosa, eu sabia que não havia mais ninguém com quem eu queria passar minha vida. Ela disse sim na hora, sem hesitar. Concordamos imediatamente que não queríamos um casamento grande, sem uma lista enorme de convidados. Apenas algo pequeno, íntimo, família e amigos próximos, nada mais. A última coisa que queríamos era repetir o desastre do meu último casamento, onde 100 pessoas me viram ser humilhado no altar. Dessa vez, seria algo simples. Mas, claro, nada é tão fácil assim. Quando Betty contou à família, a reação foi mista. Alguns ficaram felizes por ela. Viram como nos aproximamos e nos apoiamos em meio a tudo. Acreditavam genuinamente que estávamos tomando a decisão certa. Mas outros não sabiam como se sentir em relação a isso. E eu não os culpo. Não era exatamente uma situação comum. Mas Betty não vacilou. Não se importava com o que os outros pensavam. Ela disse diretamente: "Michelle fez a escolha dela. Esta é a minha." E, assim, seguimos em frente com ou sem a aprovação de todos. Michelle ligou. Justo quando eu achava que tinha fechado aquele capítulo da minha vida. Minha primeira reação foi confusão. Depois de tudo que ela me fez passar, o que ela poderia querer agora? Deixei o telefone tocar. De jeito nenhum eu daria a ela a satisfação de uma resposta. Mas Michelle nunca foi do tipo que desiste fácil. Poucos minutos depois, outra notificação. Dessa vez, uma mensagem: "Por favor, vamos conversar." Ri com desdém. Conversar sobre o quê? Eu não tinha nada para dizer a ela. Ignorei. Mas Michelle não parou. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram chegando. Algumas eram curtas: "Podemos conversar?" Enquanto outras eram longas, cheias de desculpas vazias e explicações superficiais. Ela não assumia responsabilidade por nada. Apenas rodeava o verdadeiro problema.
No começo, não entendi por que ela de repente se importava. Depois descobri ela tinha ouvido a notícia. Beth e eu estávamos noivos. Então, Michelle mandou uma última mensagem que resumia tudo: você deveria estar comigo. Fiquei olhando para a tela do celular por um longo tempo, sentindo uma mistura de emoções. Mas uma coisa estava clara: eu não devia nada a Michelle. Então, digitei minha resposta, curta e direta: você fez sua escolha. Agora eu fiz a minha. Apertei enviar e, em seguida, bloqueei seu número. E, assim, ela saiu da minha vida para sempre. O dia do meu casamento com Beth foi um dos dias mais felizes da minha vida. A cerimônia não teve nada a ver com o casamento que eu havia planejado com Michelle. Foi pequena, com apenas as pessoas que realmente se importavam conosco. Michelle não apareceu. Não que eu esperasse que ela fosse. E, para ser sincero, fiquei aliviado. Não precisava dela ali, pairando como uma sombra do passado. Enquanto segurava as mãos de Beth e trocava votos, não pude evitar refletir sobre tudo o que aconteceu. Nunca imaginei que estaria ali, me casando com ela, de todas as pessoas. Mas, por mais louco que parecesse, fazia sentido. Beth me viu no meu pior momento e ficou. Ela me escolheu. Não só quando era conveniente, mas quando era difícil. Olhando para trás, percebo que, por muito tempo, fui eu quem se agarrou ao passado. Mas ali, diante de Beth, olhando em seus olhos, soube que essa era a melhor decisão que já tomei. Poucos dias depois do nosso casamento, comecei a descobrir mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. O que aconteceu com Michelle? No começo, achei que tinha todas as respostas. Mas, no fim, descobri que Michelle foi embora porque o ex dela pediu. Sim, o mesmo cara que ela sempre chamou de tóxico. Agora, se isso já não fosse ruim o suficiente, aqui está a pior parte. Ele nem sequer se casou com ela. Seja qual fosse a fantasia que ela tinha na cabeça sobre reacender uma grande história de amor, sobre esse cara de repente se tornando o homem que ela sempre quis, nada disso aconteceu. Ele nunca quis se comprometer com ela. Ele só queria ver se ainda conseguia controlá-la. E ela deixou. Pelo que eu vi, não demorou muito até que ele perdesse o interesse e seguisse em frente, deixando Michelle exatamente onde ela me deixou, sozinha. Quando tudo desmoronou, ela tentou voltar. Mas não porque, de repente, percebeu que eu era o amor da vida dela. Ela voltou porque viu que eu tinha seguido em frente. Que eu estava feliz com Beth. Aprendi algumas lições importantes com tudo isso. Às vezes, o que parece um desastre é, na verdade, uma bênção disfarçada. Se Michelle não tivesse me deixado, eu nunca teria visto a verdade sobre ela. Nunca teria entendido o que é o amor de verdade. E teria passado minha vida inteira correndo atrás de alguém que nunca me valorizou de verdade. O amor verdadeiro não é sobre emoção passageira. É sobre paz. Michelle e eu tínhamos paixão, sim, mas era instável. Num momento, ela estava totalmente entregue, no outro, desaparecia. Com Beth, é diferente. Não há dúvidas, não há jogos, não há aquela sensação de precisar provar que sou suficiente. Eu não preciso lutar para ser amado. Eu simplesmente sou. E é assim que o amor deveria ser. Nunca segure alguém que não escolhe você. Demorei para aceitar isso, mas a verdade é que o amor é uma escolha. E se alguém não pode escolher você completamente, sem hesitação, então essa pessoa não merece você. Não tente provar seu valor para alguém que se recusa a enxergar. Agora, eu pergunto a você, se estivesse no meu lugar, o que teria feito? Teria aceitado Michelle de volta? Teria ignorado os sentimentos de Beth? Ou teria feito exatamente o que eu fiz? Me conta nos comentários. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!